Bom, eu vim transmitir uma mensagem que eu achei muito importante nesse momento. Isso daqui é praticamente urgente. Inclusive, eu tô um pouco assim com. Eu não sei explicar, tá? Porque eu acordei, são 6h48 agora, nesse momento. Acordei lá pelas 6 horas, 6h15, não sei. Vindo daqueles locais umbralinos mesmo, né? Do astral. E é muito ruim, gente. É muito ruim mesmo. Porque assim, é, como você é uma pessoa que já tá consciente, já passou por um monte de coisas, né? Despertar espiritual e essas coisas. É, bom, você tem esse processo de cura e você entra mais em contato com o seu interior. Então você. As pessoas acham que. As pessoas, na verdade, elas têm um pouco de receio, né? De fazer meditações, às vezes, muitas pessoas, porque elas sabem que vão encontrar muitas coisas ruins dentro delas. Muitas sombras, muitos processos que elas não querem encarar, né? Mas elas sabem que existem, mas o que acontece quando a gente não é consciente é que a gente reprime aquilo, né? A gente nega. E quando a gente nega, o momento que aquilo nos domina, a gente não percebe, né? Por isso que o processo da consciência, apesar de às vezes levar à dor, não é o que leva ao sofrimento, né? O que leva ao sofrimento é a ignorância. E aí, eu tava. Bom, eu sonhei, né? E como eu sou uma pessoa empata, depois de um sonho muito ruim, de um pesadelo, enfim, né? Quando eu vou pra esses lugares astrais, que, assim, gente, teve uma época que eu fiquei uns 3 meses direto, praticamente, tendo pesadelo todo dia. E hoje, só que hoje eu também tive um pesadelo, né? Depois de alguns meses já sem essa carga energética muito densa. E eu sei que não é só uma questão assim, o mundo está muito denso energeticamente agora. Porque isso também faz parte do seu próprio indivíduo, né? Das coisas que tem no seu subconsciente, nas coisas que você se expôs, né, como conteúdo. E ontem, particularmente, né, eu tava navegando no Quora, né? E aí eu fui só passando o feed, assim, né, com algumas notícias, entre aspas, né, não só notícias também, artigos, tem qualquer coisa, tipo de coisa lá, né, sem filtro praticamente, é um Reddit, sei lá. E aí eu fui lendo artigos, né, que assim, pra uma pessoa que já tá acostumada com aquilo, ela não percebe, né? Uma pessoa que não é tão empata, não é tão, assim, sensível a energias, né? Mas eu fui lendo aquilo e, tipo, ainda que eu fosse e tivesse na minha consciência já, eu não gosto desse tipo de conteúdos, eu não acesso mais, eu falei, bom, faz muito, muito tempo que eu não acesso esses conteúdos, né, mais violentos, mais tristes, ou enfim, né, coisas que do meu próprio indivíduo, né, eu sentia medo, ou enfim, né, porque antigamente, gente, eu estava no pior do lugar do ser humano, porque não era só, tipo, quando você só tem depressão, ou quando você aconteceu alguma coisa, um trauma na sua vida, ou quando você aconteceu alguma coisa que você não consegue perdoar e aquilo te assombra. Era tudo. Tipo, o pior dos seres humanos, todas as coisas, os males que existem, sabe? É como se eu tivesse incorporado tudo aquilo. E eu não sei como, porque não era nem pra eu estar vivo, na verdade, porque assim, isso é um gatilho, tá, gente? Cuidado com essa mensagem. Isso daqui é pra gente, assim, que realmente tá muito mal mesmo, tá? E assim, porque no sentido assim que eu não vivia. Eu sequer existia, na verdade, porque não tinha nenhum significado na minha vida. E eu sofri muito com isso, né? No sentido de crise existencial, de e como você não tem nenhum significado profundo na sua vida, todas as coisas elas se tornam insignificantes. Então você dá espaço pro pior das coisas, né? Hostilidade, enfim, né? Você se sente desconectado da fonte divina, então você também se sente desconectado de tudo, sabe? Desconectado das pessoas. Então você
não acredita mais na bondade, você não acredita mais na justiça. E isso foi uma coisa que me perseguiu muito durante uma época da minha vida, sei lá, quando eu tinha uns 15 ou 16 anos, e comecei muito a pensar nisso e eu tinha alguns momentos de despersonalização, né, em que eu não conseguia me identificar com o mundo, com nada. Daí você não vê mais nenhum sentido em você continuar fazendo coisa boa, em se melhorar, em se desenvolver, sabe? E, gente, o negócio era tão forte que, assim, eu ia ler comentários, sabe? Comentários motivacionais para pessoas que estão mal, sabe? E nem aquilo, sabe, me afetava. Então, tipo, pra mim, eu já tava num buraco sem fim, no abismo, né? Então, assim, porque eu pensei que eu ia carregar essa dor pra vida inteira, né? Então eu falei assim, bom, a única coisa que eu posso fazer realmente é tentar, assim, já que eu conheço, né, talvez não dar mais tanta energia, tanta força pra isso e viver minha vida, né, como uma pessoa normal, né, como uma pessoa normal viveria. Então, fazer meus hobbies, ter uma vida aí, né, estudar e etc. Mas aquela dor, pra mim, era como assim, tipo, era de existência mesmo, né? Uma dor porque, assim, quando você é uma alma que você já conhece muita coisa, você não consegue, você muda pra sempre, né? Você não consegue mais. Porque eu já tinha visto de tudo e, assim, sendo sensível energeticamente, tipo, não precisa nem ser muita coisa, né? É só uma constância de mínimas coisas ruins e pronto, né? Tipo, você já tá mexido, sabe? É muito traumatizante pra mim. E naquela época eu não tinha nenhuma consciência disso ainda, né? Então eu acessava qualquer tipo de conteúdo, né? E para crianças, principalmente, adolescentes, eu realmente. Isso é muito importante, gente. Tipo, elas são muito facilmente vulneráveis e são muito facilmente influenciáveis, né? Elas se. Como posso dizer? Elas se seduzem muito mais fácil, né? Que nem uma criança com açúcar, né? Tipo, aquilo se torna muitas vezes um vício, né? Só quando a gente vai se tornando adulto, né? A gente muito mais do que só o nosso conhecimento, né? De que aquilo faz mal para a saúde, etc., que a gente para. É muito mais que isso, né? Porque a gente já tem maior poder de controle sobre nós mesmos e de escolha, né? Mesmo que seja de uma forma, acabe sendo de uma forma muitas vezes, né? Como a gente vê no mundo de hoje, né? De uma forma um pouco não saudável, né? Que a gente acaba reprimindo, na verdade, ao invés de transmutar, né? Então a gente acaba. O que acontece é que a gente continua adulto como uma criança birrenta dentro do nosso ser, né? Que tá aprisionada, né? Que a gente aprisiona. E a gente não solta a criança para elas amadurecer, né? Então a gente continua criança mesmo adulto. E aí eu tô levando essa mensagem mesmo, não é para aquelas pessoas que estão muito ainda na ignorância, né? Aquelas pessoas que ainda, tipo, vivem a vida sem ter sabe, muito filtro, ou que só faz as coisas, né? Ainda é meio papagaio, meio só plagia, né? Vai com os outros, né? Vai com a onda, assim. Não tô falando dessas pessoas, tá? E isso não significa, gente, que essas pessoas ignorantes não tenham sentimentos. Só significa que elas não acessaram todo o seu potencial, todo o seu conhecimento. Então, elas conhecem muito pouco sobre elas mesmas, né? Então, a gente não pode exigir dessas pessoas que elas saibam no mesmo nível profundo que algumas outras almas já sabem, né? Então, assim, quem é que já levou pancada, já levou surra, já passou pelo pior dos sentimentos, né? Então, assim, vai entender um pouco melhor. E essa mensagem eu tô levando, vou ser bem sincera, sabe? Eu tô levando, assim, pra pior tipo de gente que você possa imaginar. Tipo, bom, pior tipo de gente entre aspas, né? Porque isso é um julgamento humano. Mas, assim, no sentido, assim, de sentimento, né? Pessoas que estão mal da cabeça, sabe? Ansiedade, depressão, que sofre muito com essas coisas, pânico, ou com medos muito grandes, né? Fobias muito grandes que impedem ela de viver. Narcisistas, se você também tem um sentimento assim, tipo, um pouco de ser um assassino, sabe? Tipo, gente, eu tô mandando essa mensagem exatamente pra você, sabe? E se você se sente perdido, por quê? Porque as pessoas julgam essas pessoas. Elas não dão a mão, não estendem a mão para essas pessoas, sabe? Tipo, sim, são pessoas que depois, porque elas estão num nível sem amor, elas não vão agir com amor com você. Então elas vão te machucar,
vão te fazer sofrer, né? Então você sofre na mão do abusador, né? Daquele que te maltrata, daquele que te negligencia. E eu quero dizer pra você, sabe, que muitas pessoas que se tornam essas pessoas ruins, né, entre aspas, se tornam, entre aspas, é porque elas não têm amor dentro de si e elas não receberam esse amor em algum momento, sabe? Então elas não conhecem o que significa amor. E, tipo, gente, isso é uma coisa muito triste, porque a gente só julga essas pessoas, porque, sim, elas fazem tudo, todo mundo que tá à volta sofrer. Mas a gente julga essas pessoas e o que mais elas precisam é de amor, realmente, sabe? Então elas se sentem sozinhas, claro, porque por uma questão de vibração energética, né? Porque alguém, né, por santa consciência, iria ficar perto de alguém que só suga a sua energia, né? Que só desgasta você. Isso vai totalmente contra a vida, né? Então as pessoas, você vai ficar sozinho por você ter muitos males dentro de si, sabe? Então, assim, esse é o momento que eu tô falando aqui pra essas pessoas, pra falar, tipo, não, você não está sozinho e sim, você é capaz de amar. Você é capaz de amar e de ser amado. Você já é amado, né? Só que você não sabe disso. Você tá na ignorância, você tá no véu da ilusão, né? Então, o que acontece muitas vezes é que essas pessoas acabam romantizando, né, esse problema dentro de si, os males dentro de si, né? E, tipo, até o momento, gente, que você tem um sonho que nem o meu e, tipo, você fica, assim, chocado, porque o nível de ilusão é tão grande que você não percebe nem o grande sofrimento com que isso vem, né? E é uma coisa, assim, é de outro mundo, sabe? Porque você fica totalmente iludido, totalmente cego, sabe? Você é como se você vivesse no seu próprio mundinho. E muito mais do que isso, né? Você, na verdade, está totalmente alheio a si mesmo, na verdade, né? Muitas vezes, né? Você não sabe nem mais quem você é, ou o que você deixou de ser, ou enfim. E é um processo muito, assim, muito confuso. Você entra em um labirinto, né? E, tipo, gente, isso é muito horrível mesmo, né? E quando você perceber esse sofrimento pelo processo da consciência, né? Você vai. Sério, gente, você vai perceber como você ter vivido uma vida sofrida, sem saber, né? Então, pra você, né, que já tá acostumado com os males do mundo, que já tá acostumado, mas é assim mesmo, né? Ou que, não, tudo bem, eu sou assim mesmo, e tipo, às vezes até romantizando isso, gente. Você tá fazendo isso porque você tá ignorante do amor, sabe? Porque o momento que você acordar pra vida, que nem eu acordei, metaforicamente falando agora também, pra vida, sério, você vai olhar pra ilusão que você tava antigamente e você vai pensar, meu Deus, não existia a pessoa mais miserável do que ela, porque ela não conhecia nada e ela achava que conhecia alguma coisa e o pouco que ela conhecia ela distorceu. E por que o que eu tô falando é muito importante? Por quê? Porque no mundo que a gente tá, todo mundo sabe, a gente vive julgando as pessoas que fazem coisas horríveis, né? Que têm sentimentos horríveis, né? Então, tipo assim, claro que tem a questão vibracional e é óbvio que é perceptível que elas fazem coisas horríveis, certo? Não é nada legal. Não é nada. E tipo, você pensa, bom, não tenho que aceitar isso, eu vou condenar. Mas por que o processo da condenação não adianta? Porque, tipo assim, gente, todo mundo sabe que se você não fez algo ruim, errou na sua vida em algum momento, provavelmente você já sentiu alguma coisa ruim dentro de você, né? Então, assim, é muita hipocrisia a gente falar dessas pessoas, né? Porque muitas vezes, depende das circunstâncias em que elas estão, né? E não só do nível de evolução, isso contribuiu para que elas fizessem o mal, né? E o ambiente que mais contribui com isso é realmente o julgamento. Por quê? Porque a gente não dá mais amor para essas pessoas, né? Não tem compreensão. Então elas se sentem ainda mais sozinhas, né? E isso contribui para elas fecharem ainda mais o coração, fechando assim o fluxo de amor entrar por elas e sair por elas. Então elas começam a se anestesiar com a dor, sabe? É um ponto que elas já não sentem mais nada, por nada nem por ninguém. Elas não confiam em ninguém, não confiam em nada, sabe? Para elas é um pesadelo, uma vida no inferno, na Terra. E o que acontece é que são essas pessoas que mais fazem mal que mais sofrem, na verdade, né? Porque, assim, pense, por exemplo, na vida real, né? Um exemplo.
nas pessoas que são abusadas, né? Essas pessoas abusadas, elas muito mais tarde podem se tornar o quê? Abusadores, né? Porque é o mesmo processo, elas foram vulneráveis, a pessoa que não se curou, né, machucou ela, então a pessoa que se machucou, né, o abusado, ele fecha seu coração, e aí ele não recebe nenhuma ajuda, nenhuma compreensão, nenhum amor, a um ponto que ela começa a pensar o pior das pessoas, ela fecha o mundo dela, né, e aí ela se torna um abusador, né, porque só o que restou dentro dela é injustiça, dor, sofrimento. Né? É um ponto que ela nem se importa mais com as outras pessoas, porque ninguém se importou com ela, né? Ela sente isso no coração dela. Então, assim, gente, é muito triste isso, na verdade, sabe? É muito triste ver isso. E essas pessoas abusadas, né, elas têm uma crença limitante, uma programação na mente de que apenas relações intensas, né, que vão dar prazer para elas, amor de verdade para elas, né? Então a gente tem uma visão muito distorcida, elas têm uma visão distorcida do amor, né? Então assim, elas veem satisfação não em coisas simples, coisas harmoniosas, né? Então elas veem prazer, elas só conseguem sentir vida, sabe? A partir de relações turbulentas, a partir de conflitos, porque esse é o único momento que elas conseguem sentir alguma coisa de verdade, né? Elas só conseguem sentir raiva, ira, ódio. Tem todo um plano divino, sabe, para as coisas acontecerem do jeito que elas são. E porque a gente está num nível de consciência muito baixo, a gente não consegue ver isso, né? Então a gente só olha através de um espectro muito pequeno, né? Um orifício, assim, um tamanho tipo de 1 milímetro, a gente já acha que sabe tudo sobre o mundo, sobre a criação, e a gente não sabe. A gente não sabe nem um pouco, nem o mínimo. Então, por que eu te falo assim? Por que você tá sofrendo, né? Porque o mundo é mau mesmo ou porque as pessoas não têm jeito? Você não viveu nem tudo que tinha pra viver, sabe? Bilhões de anos ainda, tipo, o jardim de infância, né? Então a gente é muito prepotente, né? Em achar que a gente já sabe tudo. Isso vem num lugar de ignorância, né? Consciencial de verdade. E aqui eu falo pra vocês que, tipo, não deixem de acreditar que o amor existe, por mais que você não esteja sentindo. Mas seja maior. E a dica que eu dou, sabe, das minhas experiências no momento que você sentir esse medo, essa insegurança, né, parecer que tá tudo perdido, que é que seja o seu caso, pare de se identificar com aquilo, porque o que faz você continuar em um vício, continuar em um ciclo, em um aprisionamento, é o fato de você se identificar com aquilo, né? É a questão vibracional mesmo, né? Porque o ego tem essa qualidade de tentar preservar a sua imagem, de tentar preservar a sua identidade, né? Ele tem medo de morrer. Então, assim, e o que não é verdade, a nossa essência, né? A gente tá aqui pra ser um monte de coisas, pra ser o todo, sabe? E acessar todo o nosso potencial criativo, sabe? De ser, inclusive. E a gente fica se identificando com pouquíssimas coisas, com uma certa personalidade, com um certo jeito de ser, com um certo estilo, né? E, enfim, a gente acaba se limitando, né? E a gente para de ver as coisas totalmente, né, integralmente. Então aqui essa é a resposta que eu tenho para muitas pessoas que eu gostaria de ter ouvido quando eu tava nesse abismo. Não se identifique com ele, sabe? Você não é ele. Não importa se você tá sentindo aquilo muito profundamente ou não. Aquilo não é você. Você é muito mais do que isso. Você não tem que ser definido pelos seus males. Você não tem que ser definido pelos seus medos. Você não tem que ser definido pelas suas inseguranças, sabe? Ainda mais, gente, que nem tudo que a gente tem de conceito humano é correto, então por que a gente continua, sabe, se identificando com aquilo, sabe? As coisas mudam, a gente sabe disso. As coisas do mundo mudam, né? E só existe uma coisa que não muda, que é a verdade. E a verdade é essa essência divina que todo mundo carrega dentro de si, sabe? Então é isso que eu gostaria de falar.